havia uma situação nesse texto que nós acabamos de ler, aonde tinha um homem, que era comum naquela época, um homem ter várias mulheres, porque a lei dizia que ele podia ter outra mulher se a primeira mulher não desse a ele filhos. Então ele poderia casar novamente com outra mulher e ter duas esposas. E aconteceu o caso de Eucana. Ele tinha uma mulher a quem amava, chamada Ana. Amava muito Ana, ele tinha um amor muito grande por Ana, mas Ana não podia dar filhos a ele. Então ele teve outra esposa chamada Penina e teve filhos e filhas, porém Ana não tinha. Só que o que aconteceu? Penina, ela por ter filhos e Ana não ter, ela humilhava muito Ana. Ela humilhava muito Ana, jogava na cara, creio eu que ela, como diz a palavra, provocava muito e de maneira insistente, era sempre assim. Toda vez que eles se reuniam à mesa, havia essas provocações, havia essas brigas familiares, havia aqueles momentos difíceis de lidar. Então Ana ela vivia nesse dilema, nessa vida de sofrimento, aonde ela não poderia se reunir na mesa com a família, porque ao redor da mesa havia os filhos de Penina e o de Ana não tinha. Não havia os filhos de Ana ao redor da mesa, e sim o de Penina. E creio eu que Penina sempre fazia aquela provocação, como diz a Bíblia. Não diz como era que ela fazia, mas diz que provocava muito ela. E imagine ela sentada à mesa sem filho nenhum, e a outra dizendo: eu tenho um filho, você não tem, você é seca, você tem o útero seco, você não presta para nada. E imagine aquelas palavras, aquelas provocações. Mas o que chama atenção nessa mensagem é que você não vê Ana batendo boca, discutindo com a sua rival. Você não vê Ana no texto dizendo que Ana enfrentou ela, que Ana agrediu ela, que Ana revidou, que Ana fez isso. Você não vê. Ana se entristece, mas Ana não briga. Ana tem controle sobre a situação. Ela se entristece, mas ela não revida, ela evita uma destruição do seu lar. Porque imagine duas mulheres naquele momento, sentadas à mesa, e como os dias de hoje você vê muito bafafá aí, né? Você vê as mulheres, qualquer coisinha hoje, elas agarram no cabelo da outra, e aí o pau quebra. E aí, para apartar essas mulheres, só Jesus na causa. Tem que chamar até a polícia, e é muita confusão. Imagine Eucana de um lado, Eucana no meio, Ana de um lado e Penina do outro, e as duas se degladiando. Mas isso não acontecia. Por quê? Porque aquela mulher de Deus chamada Ana, ela tinha postura de mulher. Ela era uma senhora de respeito. Ela se colocava no lugar dela. Ela se colocava no lugar de uma pessoa temente a Deus. Ela se colocava no lugar de uma pessoa nascida de Deus, convertida. Então ela não aceitava as provocações, mas também ela não revidava. Por quê? Porque Ana sabia que a luta dela não era contra a carne, não era contra aquela pessoa, não era contra a Penina. A luta dela não era isso. Ela sabia que ela não tinha filho, porque, como mesmo o texto diz, Deus não havia lhe concedido isso. Ela não culpava a rival de ela não ter filho. Ela não culpava, ela entendia que Deus não permitiu naquele momento. E ela não ia querer discutir por uma coisa que naquele momento ela estava sem condições de apresentar. Então Eucana até tentava confortar, dizia para Ana: não, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eucana chega para ela e diz: por acaso, olha, eu não sou melhor do que 10 filhos? E Ana mesmo assim triste. E chega um momento que, quando uma vez eles foram se reunir, a Bíblia diz no versículo 9, né? Certa vez ele estava em Siló e tinha acabado de comer. Eles tinham acabado de comer, e ali o sacerdote estava sentado à cadeira da porta da tenda. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, e fez uma oração. Ou seja, olha, acabado de comer, imagina a pessoa comendo, fazendo a sua refeição na mesa com a família e recebendo provocações o tempo todo. Ou seja, havia uma pessoa ruim naquele momento, chamada Penina,
que não tinha compaixão, não se colocava no lugar de Ana, ela simplesmente o provocava por ciúmes, porque Penina não tinha o amor de Eucana. Penina não tinha a compostura de uma mulher de Deus, porque uma mulher de Deus não provoca a outra, não agride a outra, nem verbalmente, nem fisicamente. Ela não arruma confusão. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Imagine se Ana ela não fosse sábia naquele momento. Ela ia enfrentar a Penina e ia arrumar um problema para o marido, ia arrumar um problema para a família. Então ela entendeu que a luta dela não era contra a Penina, e sim ela vai fazer uma oração. E Ana ela chega e vai orar ao Senhor e faz um voto com Deus para que resolvesse o seu problema. Ela faz um voto com o Senhor para que o Senhor resolvesse a questão que ela estava passando de não ter um filho, ou seja, ela não tinha uma família. Eu não sei se você sabe, uma pessoa, quando é só o homem e a mulher, eles são um casal, eles não são uma família ainda, eles são um casal, mas quando vem um filho se torna uma família. Uma família não é feita por duas pessoas, é feita por 3 pessoas ou mais. Um homem e uma mulher chama-se um casal. Mas quando a mulher e o homem casam e dá à luz a um filho, ou adota uma criança, ou tem uma criança, ou tem mais alguém na família, como pai, mãe, filho, ou seja, aí vira-se uma família. Mas quando tem um homem e uma mulher, só é um casal, mesmo que seja casado, mesmo que tenha documento, que tenha a bênção na igreja, eles são um casal. Você olha ali é um casal. Vai 2 pessoas andando, um casal. Quando tem filho, ali vai uma família. Ali vai uma família. Então, naquele momento, quem tinha uma família era Penina e não Ana. Você entendeu a situação de Ana? Naquele momento, quem tinha uma família era Penina e não Ana. Então, creio eu que Penina dizia assim: olha, eu tenho uma família, você não tem. Eu sou mãe de família, você não é. Você não é. E aquela situação era difícil. E Ana, ao invés de bater boca, de discutir, de querer resolver na força do braço, lutar contra a carne, ela luta com Deus. Ela faz o que Jacó fez no Vale de Jaboque. Ela vai lutar com Deus. Ela faz isso. Ela vai orar ao Senhor. Ela vai expor o seu problema a Deus. Ela vai dobrar o seu joelho e vai orar. Naquele tempo, ou melhor dizendo, na oração, as pessoas oravam assim. Elas faziam uma fila assim ao lado do altar, do templo. Fazia assim na porta do templo. Fazia como tem no mundo das lamentações hoje, que eles fazem aquela fila. E eles oram em voz alta. E Eli, naquele momento, Ana estava orando e Eli não viu Ana mexer Ana falar, a voz de Ana não saía. E Ana só orava em silêncio. Naquele momento, só Deus conhecia o coração de Ana. Eli não tinha acesso ao coração de Ana, porque Ana não abria a boca para falar. Então Eli achou que ela estava bêbada. E Ana faz um voto ao Senhor, ela ora ao Senhor, ela clama a Deus, ela busca a Deus em prol da sua vida, para que Deus tirasse aquela humilhação que ela estava vivendo. Eu queria aplicar essa mensagem hoje na nossa vida, antes da conclusão. Eu queria trazer essa mensagem hoje para a nossa vida. Quantas mães ou pais, quantas pessoas estão dentro de casa com conflitos em família? Quantas pessoas estão dentro de casa sendo humilhadas por causa de alguma coisa? Talvez você esteja dentro de casa num momento difícil, está desempregado, e outras pessoas na sua casa estão te humilhando. Talvez você está estudando, não conseguiu alcançar seu objetivo ainda, o seu sonho, e as pessoas que estão na sua casa estão te humilhando, estão jogando na sua cara, estão falando de você, estão indicando você, estão provocando você. Talvez você, mulher, que nesse momento está vivendo uma situação que você tem seu marido e ele está com um amante. Ele está vivendo um amante e a amante está te provocando o tempo todo. Ela liga para você, ela manda mensagem, ela lhe provoca. Ele saiu de casa e está com a outra.
Mesmo lhe amando, você está vivendo uma situação dessa. Talvez eu tô aqui tentando aplicar na vida de alguém. Deus sabe com quem Ele está falando nessa noite. Mas talvez você esteja humilhada igual a Ana. Esteja triste, não consegue comer igual a Ana. Senta na mesa, coloca o prato e não tem fome por causa da humilhação que está passando, por causa do sofrimento que está passando, que está vivendo. Então, a gente, quando está passando por essa situação, é comum a gente, nosso coração cirar, é comum nosso coração criar mágoas, criar ressentimentos, é comum a gente querer enfrentar a situação da nossa maneira. Mas nós temos um exemplo aqui na Bíblia de uma pessoa que ela, na simplicidade, na humildade, na fé que ela tinha no Deus Altíssimo, na compreensão que ela tinha no tempo de Deus. Porque é bem assim, ó, Ana sabia que Deus tinha o tempo dele, Ana respeitava o que Deus havia feito na vida dela, ela não culpava Penina por isso e nem culpava o seu marido por ela não ter realizado o seu sonho. Ela também não se culpava por isso. Ela simplesmente, ela entendia que Deus não havia permitido a ela, naquele momento, ela ter esse filho. Ela constituía a família dela, porque ela casou para isso, para constituir uma família. Quantas pessoas casaram para constituir uma família e a família está destruída? É o marido que está nas drogas, é o marido que está no álcool, é os filhos, até que tem um filho, às vezes que está lá bebendo, fumando, se destruindo, se prostituindo. E sua família não está do jeito que você queria, a sua vida não está do jeito que você queria que estivesse. Mas Ana, ela não vai brigar com as pessoas. Você não pode estar querendo culpar as pessoas pelas coisas que não aconteceu na sua vida. É isso que Deus quer falar para você. Você não pode estar atribuindo as coisas que estão acontecendo sobre a sua vida, que não deu certo, ou melhor dizendo, a acusar as pessoas, dizer, aí às vezes a mulher joga na cara do marido porque ela não tem uma casa boa que preste, porque ela não tem uma vida boa. Às vezes o marido joga na cara da mulher porque, eu não tenho uma vida melhor por causa de você, maldita hora que eu fui casar com você, maldita hora que eu vim ter um relacionamento com você. Você não vê Ana dizer, olha, Eucana, maldita hora que eu casei com você porque eu não tenho um filho. Você não vê Ana dizer assim, maldita hora, Penina, que você foi entrar na minha vida por causa de você eu não tenho um filho. Você não vê. Ana, ela faz o correto. Sabe qual é o correto? A oração. Ela vai falar com a única pessoa que podia lhe ajudar. Ela foi falar com a única pessoa que poderia realizar o sonho dela. Ela foi falar com a única pessoa capaz de fazer esse milagre na vida dela. Ela não ficou pedindo conselho a 1, a 2, a 3, não. Ana, ela estava naquele momento aflita, como a Bíblia diz aqui no versículo 9, que ela tinha levantado da mesa, e estava aflita, chorando muito. Ela chorava muito, ou seja, não estava aguentando mais, já estava no seu limite. Então ela resolve falar com Deus. Eu estava orando, olha, contando a quem? A aflição dela ao Senhor. Será que eu e você devemos contar nossas aflições às outras pessoas ou contar a Deus? Será que quando nós estamos passando por problemas dentro de casa, será que nós devemos sair para a casa do vizinho, do outro vizinho, do amigo, para ser nossos confidentes? Ou nós devemos nos prostrar diante do Senhor e contar os nossos problemas a Deus? Será que nós devemos sair falando nossos problemas, ou fazer um selfie, fazer um vídeo na rede social e contar, eu estou aqui passando por isso, quem pode me ajudar? Não. Sabe qual é o comportamento, sabe qual é a atitude da pessoa que crê em Deus? A atitude da pessoa que crê em Deus, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é orar ao Senhor, é falar, é contar suas aflições a Ele. É Ele que pode te ajudar, não é A, nem B, nem C, nem D. Tem pessoas que ela passa o tempo todo, ela vem e conta para o pastor seus problemas pessoais, ela conta para o obreiro, ela conta para a obreira, ela conta para o vizinho, ela conta para fulano, Bertrano, para todo mundo, mas não conta para Deus. Ela conta as aflições dela para o mundo inteiro, mas ela não consegue dobrar o joelho e dizer, Senhor, olha, a minha vida está assim, está desse jeito, eu estou sendo humilhado, eu estou passando por isso, a minha dor é grande, a minha dor é assim.
Não, ela vai dizer assim: olha, tá vendo? Aquele miserável, aquele infeliz está me maltratando, aquela infeliz. Aí o homem fala: aquela infeliz não presta. Tá vendo, amigo? Aquela mulher, eu não sei para que eu fui casar com ela. Aí o filho fala: ah, meu pai e minha mãe é chato. Aí vai falar para A, para B, e a mesma coisa a mãe e o pai diz: ah, meus filhos não presta. E vai dar queixa para A e para B. Vai resolver? Não vai resolver. Não vai resolver seu problema. Não vai resolver seu problema. O seu problema será resolvido quando você, olha, fazer o que Ana fez. Fazer o que Ana fez. Ela diz assim: eu estava orando, contando as minhas aflições ao Senhor. Ela está sem moral. Lembra do começo que eu falei? Ela é uma pessoa respeitada, respeitosa. Ela diz: não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Ela estava falando: olha, sou muito infeliz e sofredora. Então ele diz: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Olha o que o sacerdote fez. Aí o sacerdote fez o quê? Abençoou. Quando você vem à igreja, quando você chega no templo, que você dobra o seu joelho ali, que você presta atenção no que está sendo pregado, que você ouve a palavra de Deus e desperta dentro do seu coração uma fé verdadeira, então você dobra o joelho e diz: Senhor, olha, eu sou uma sofredora, eu estou passando por isso, eu estou assim, eu estou assado, eu estou passando dessa situação, o Senhor me ajuda. E aí Deus te ajuda. E a única coisa que o sacerdote, o pastor, o sacerdote hoje, que o pastor está no lugar do sacerdote, pode fazer por você, é dizer o que ele fez: te abençoar. Ele disse: olha, que o Senhor, Deus de Israel, te conceda o que você pediu. Olha, seja abençoado. E aí diz mais, olha, então ele disse para ela: vá em paz, que Deus lhe dê o que você pediu. Aí a Bíblia diz no versículo 18, preste atenção nesse versículo, olha o que é que diz, olha: que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu, olha, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ela disse assim, ela disse: que o Senhor sempre pense bem de mim, exclamou Ana. Ela exclamou. E ela diz assim, e respondeu ela, olha, e saiu, então comeu alguma coisa e já não era mais triste. Ou seja, Ana já estava, já tinha a convicção, a certeza que Deus havia concedido a ela o presente que ela queria, a mudança de vida. Ela já não estava mais triste porque ela agora tinha a garantia de Deus. Deus falou no coração dela, Deus deu a ela a certeza que iria resolver a sua causa. Deus deu a ela a certeza que iria resolver o problema dela. E pronto, ela creu. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou seja, olha, ela creu que o Deus de Israel iria resolver a situação dela. Salmo 37, verso 5, abra comigo, eu queria ler com você. Salmo 37, verso 5, para a gente finalizar. Salmo 37, verso 5, queria que você abrisse comigo aí. Salmo 37, verso 5, vou ler para você, amém? Se tiver rápido aí você consegue. Vamos lá, diz assim, ó: olha, põe a sua vida na mão do Senhor e confie nele, e ele o ajudará. Na tradução de Almeida diz assim: entrega a tua vida ao Senhor e o melhor ele o fará na sua vida. Ou seja, olha, então se você entregar a sua vida na mão de Deus, Deus fará o melhor para você. Se você entregar a sua vida, os seus problemas na mão de Deus, você será abençoado. A minha avó cantava uma música que eu lembrei agora. Era uma música que ela cantava muito. Ela cantava: conta pra Jesus aonde é a tua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime ao levar a cruz, o que tu precisas, conta pra Jesus. Olha para aí que coisa linda. Minha avó cantava essa música, uma senhora de idade que viveu uma experiência com Deus de longas datas, e ela cantava isso. Hoje eu entendo o que é que ela estava querendo dizer. Aquela música fala tudo. Conta para Deus os teus problemas. Dobra o teu joelho, fala para Deus: ó Deus, o meu filho não é assim, o meu marido não está, ele não é um marido bom, a minha vida não é uma vida boa, eu tenho sofrido por isso, por aquilo. Conta para Jesus, fala para Ele, entrega a tua vida na mão dele. E se você não tomou uma decisão para Jesus, ainda está vivendo no mundo, está vivendo sem Cristo, lembre de uma coisa: Jesus diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. É momento de você se entregar para Jesus. Porque se você não se entregar para Jesus, a sua oração não vai surtir efeito.
Por quê? A Bíblia diz que Ana era uma mulher íntegra, uma mulher de respeito, uma mulher temente. Então, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está congregando, está ouvindo, está sendo alimentada na palavra de Deus, então você desperta a fé que Ana teve. Você está entendendo agora? Então você desperta a fé que Ana teve. Aí você vai conseguir, através da sua fé, resolver o seu problema. A sua fé é quem vai resolver o seu problema. É a sua fé, não é. Eu estou pregando aqui hoje. O que eu estou fazendo para você? Eu estou abrindo o seu entendimento para você acreditar em Deus, para você confiar em Deus. Eu não posso resolver o teu problema. Eu não posso, ninguém, ser humano nenhum na terra pode, porque a sua luta, meu irmão, minha irmã, não é contra a carne. A sua luta não é contra as pessoas. A sua luta não é uma luta material, carnal. Não é contra os seus inimigos carnais. A sua luta, olha, é nos pés do Senhor. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Você tem que lutar em espírito, em oração, em jejum, em santificação, entrega total para Deus. Ana entregou tudo a Ele, mesmo antes de receber. Ana entregou o filho. Ela não queria o filho para ela. Ela queria para Deus, ela entregou, ela deu a Deus. Ela, antes mesmo de ser abençoada, ela estava dizendo: Deus, é teu, não é meu. Ou seja, a minha vida não me pertence, nada me pertence, eu não tenho nada, a minha vida é toda tua, sem reservas. Então Deus foi lá e fez o que o Salmo diz: põe a sua vida na mão do Senhor, confia nele e ele te ajudará. Olha que maravilha. Porque a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A tua luta não é. A tua luta não é contra a carne. Não brigue com seu parente dentro de casa. Não tente resolver o problema na força do braço. Não tente resolver o problema do seu marido, do álcool do seu marido, brigando com ele. Se ele bebe, se ele tem problema de alcoolismo, não brigue com ele. Ore pelo seu marido. Ore. Se seu filho está nas drogas, não brigue não. Não vá querer tirar as drogas debaixo da porrada, que não vai conseguir. Você não vai. Ore por ele, lute por ele, fale com Deus, entregue ele na mão de Deus. Se você está passando, seu marido saiu de casa e está morando com outra mulher na rua, ore. Se você quer ele de volta, ore, entregue ele na mão de Deus. Não vá brigar, não vá fazer baixaria, porque Ana não fez isso. Ana entendia que ela só tinha um jeito de resolver a questão dela, era através da oração. E se a gente não orar, se a gente não clamar, se a gente não botar o joelho no chão e chorar na presença de Deus, orar em espírito, se entregar para Ele, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Nós vamos passar o tempo todo brigando. Se Ana não tomar essa decisão, ela ia ficar a vida toda sendo humilhada, a vida toda passando por isso, a vida toda ela sendo humilhada, vendo os filhos de Penina crescer e ela sem dar um filho ao marido, sem ter uma família. Ela ia ser simplesmente a mulher que deitava com Elcana, simplesmente a mulher de Elcana, e não a mãe dos filhos de Elcana. Não iria ser. E na cultura dos judeus, na tradição, melhor dizendo, dos judeus, a mulher que não tem filho, ela é seca, ela não serve para nada. E agora eu digo para você que está me assistindo agora e que vai me assistir depois, eu digo para você: se você está sofrendo, o que adianta você procurar brigar ou falar para alguém, ou contar para alguém, ir na porta de alguém contar a sua vida, como muitas mulheres fazem, como muitos homens fazem? Senta com a vizinha e começa, olha, fala a vida toda, o que acontece dentro de casa, tudo o que acontece, ela conta, ao invés de contar para Deus. Ao invés de contar para Deus, Bentão aí na área, aí, um abraço, Bento. Ao invés de contar para Deus, é para Deus que você tem que contar seus problemas. É para Deus que você tem que falar seus problemas. Problema de família, olha, tem um ditado popular: roupa suja se lava em casa. Vai para o teu quarto, entra para o teu quarto. Jesus ensinou: olha, quando orares, não fazer igual os hipócritas, que oram de voz alta nas esquinas. Não, Jesus disse: entra no teu quarto, dobra o teu joelho lá em secreto e ora em secreto, que teu Pai te abençoará em secreto. Jesus ensinou como é que faz. Jesus deu método, Jesus deu exemplo. A Bíblia tem milhões de exemplos de pessoas que oraram e Deus abençoou.
A Bíblia ensina qual é o passo da vitória, é oração, não é na força do braço. A Bíblia ensina que nós temos que clamar a Deus, que nós temos que buscar a Ele, que nós temos que entregar tudo na mão dEle. A Bíblia ensina que só tem um jeito de agradar a Deus, é usando a fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E Ana usou a fé dela e agradou a Deus, e Deus deu a ela um filho chamado Samuel, um grande profeta. Aqui está 2 livros, 1 Samuel, 2 Samuel, um homem que ungiu 2 reis, Saul e Davi, um homem que foi vitorioso, um homem que foi grandioso, que está na história até hoje e conta a história de Ana, porque Ana usou a fé dela e deu a Deus um grande presente, e nos deu também um grande profeta chamado Samuel. Então é isso, meu irmão, minha irmã, que você tem que pegar a visão, abrir o entendimento, parar de reclamar, de falar com as pessoas da sua vida e falar com Deus, ir para o seu quarto, ir para dentro do templo, dobrar o teu joelho e dobrar o joelho e dizer: Deus, olha, a minha vida está assim, desse jeito, estou passando por isso, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, e Deus vai te ajudar. Entrega a tua vida. E se você não entregou a vida para Jesus ainda, é momento, agora é a hora. Se você está sofrendo e está tentando resolver na força do braço, dando murro em ponta de faca, pare com isso. Dobra o joelho, fala para Deus: Deus, olha, eu aceito o Senhor hoje, eu como meu Senhor e Salvador, meu Jesus, e a partir de agora a minha vida não mais me pertence, está na tua mão, tudo na tua mão. E aí Deus vai fazer acontecer na sua vida. Olha, enquanto eu estava tentando resolver o problema do meu casamento, o problema da minha vida na força do braço, nada resolveu. Quando eu entreguei a Deus, Deus foi fluindo, Deus tem trabalhado, Deus fez a obra. É isso que a gente tem que pegar a visão. A fé é o firme fundamento. A fé é a certeza de coisas que você nem vê, mas crê que já aconteceu. Não foi isso que aconteceu com Ana? Ela nem tinha visto o filho, ela não estava grávida ainda. Deus fez ela engravidar. Deus deu a ela a condição de ela pegar e engravidar. Deus, através da fé dela, da humilhação dela, e através da sua fé que Deus vai mudar a sua história. É através da sua fé que Deus vai trazer a paz para o seu lar. É através da sua fé que Deus vai trazer um por um para a presença dele. É através da sua fé que Deus irá fazer o milagre acontecer. Mas para isso você precisa entregar a sua vida na mão de Deus, como Ana fez. Como Ana fez. Aí você vai ser exaltado. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados.